Oi, Olá, mudei me de ouve? ambiente. Me ouço, ouço. Ah, Mudei de ambiente, acho que agora vai. agora só falta a minha câmera, né? Sim, E agora, o que está acontecendo aqui? agora Aê! foi. O bom da gente é que nós somos brasileiras e não desistimos jamais, não é Com verdade? certeza. O Instagram não vai nos derrubar. Isso aí, muito bem. O Bom, bom é que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo aí para falar, né? isso, exato. É E isso você estava aí. falando sobre que essa quinta-feira, se eu não me engano, você falou que vocês vão ter um Sim, encontro, teremos né? uma retomada, né? E teremos o encontro para a gente voltar a falar de diversidade, né? Teremos nosso primeiro encontro para que a gente possa retomar aí esse tema que nós começamos fortemente no ano passado e agora a gente vai dar uma continuidade. E aí, fora isso, também nós temos o nosso jurídico olhando, né, para as contratações de PCDs mais precisamente, avaliando toda a nossa estrutura, porque não basta contratar, você precisa ter toda uma estrutura de recebimento, de acompanhamento desses profissionais. Mas nós já temos, sim, inclusive líderes PCDs na liderança também, ocupando cargos de liderança. Tá? E Legal. é assim vamos promovendo essa inclusão dentro da Granvisa. O bom é que você realmente passou por várias áreas, vamos dizer assim, da diversidade, porque muitas vezes as pessoas pensam que diversidade é só ou mulher ou LGBT, enfim. É bom que vocês passam, englobam tudo, né? Então, além de profissionais LGBTs, profissionais negros, profissionais PCDs, Sim, refugiados, eu achei muito legal essa questão. sim, sim, sim. E você, tipo, sabe quem implantou isso? Como que foi? Você estava no começo desse projeto? Nós começamos no ano passado, né? Esse projeto de forma mais forte, mas a Granvisa ela já tem uma cultura mais de inclusão, né? A gente vê que a grande maioria, por exemplo, dos colaboradores já são mulheres, então já existe a cultura de inclusão. Então, agora a gente continua nesse movimento de diversidade, incluindo também essas outras, né, partes da diversidade, os negros, pessoas com deficiência e por aí vai. Então, o Gramismo já vem trabalhando isso há mais de 3 anos, mas eu acredito que a força maior que nós tivemos foi a partir do ano passado, quando nós começamos essa discussão, né, com os líderes e com os times também. É importante que todos os times sejam envolvidos também nessas discussões, né, sobre a diversidade. Não basta incluir a diversidade, é Sim, preciso ouvir a todos, incluir todo mundo até. A inclusão ela é de quem está dentro e fora da empresa. legal. Isso que eu ia perguntar. Como que é esse trabalho junto? Porque assim, a gente sabe que tem um projeto, mas na prática é uma outra história, né? Então, como que é isso, por exemplo, trazendo para os líderes, trazendo para as equipes, como que vocês trabalham? Tem reuniões? Vocês fazem algum tipo de treinamento? Não sei. Certo. Então, no ano passado, quando a gente fez esse trabalho de uma semana de inclusão, realmente, da diversidade, nós precisamos, sim, conversar com os líderes. Sempre que nós temos uma posição que pode ser, digamos que, ocupada por um PCD, nós precisamos fazer esse trabalho de forma bastante individual com o líder, porque é preciso trabalhar. Uma coisa é você falar, que bacana, eu aceito, né, uma pessoa que porta uma deficiência física ou intelectual. A outra coisa é você dizer que você vai desenvolver essa pessoa, que ela vai fazer parte do seu time. Então, você precisa o tempo inteiro estar alimentando essa conscientização e também dar o suporte para o líder, né? De mostrar que ele vai ter o suporte de recursos humanos, que ele vai ter como a quem recorrer caso ele tenha qualquer dificuldade. Então, nós fazemos sim esse bate-papo, tanto com as equipes como também com os líderes, sempre que é necessário fazer algum tipo de inclusão de vagas de PCD, por exemplo, né? Legal. Fora isso, nós estamos também reestruturando o nosso próprio ambiente da empresa também, para que a gente tenha mais a inclusão não só da diversidade, mas também de culturas do bate-papo, da troca, do compartilhamento de ideias, de informações.
Então, nós fizemos nossa arquibancada para que a gente possa sentar na almofada e bater um papo descontraído, falar de coisas diferentes. Então, a gente está promovendo sempre essa cultura de diálogo dentro da empresa. E isso ajuda muito, né? Ajuda muito para que você possa disseminar com as pessoas essa cultura da diversidade. Nossa, acho que esse papo realmente é um papo muito interessante, porque mostra que vocês estão incluindo na prática, né? Porque foi como eu falei, falar, ter todo um projeto realmente é muito legal, mas quando você coloca isso na prática, realmente isso é interessante. Agora, É, falando um pouquinho exatamente. sobre a questão, dos seus colaboradores em si, eu trouxe uma pergunta. Na sua opinião, você acredita que uma empresa que aposta na diversidade é uma empresa com colaboradores mais engajados? Eu acredito que a diversidade, ela é para fazer inclusão da diversidade, você tem que implantar uma cultura, né? E a partir do momento em que a empresa está implantando essa cultura e o colaborador vê que todas aquelas ações que ela está fazendo, elas são reais, isso pode sim facilitar o engajamento, né? Como você falou, tem que ter na prática. Não adianta a gente colocar na missão, visão e valores da empresa, que nós aceitamos, e quando nós estamos diante de uma situação, ela fala, então, eu preciso de uma pessoa normal nessa vaga, eu não posso ter um PCD, né? O que que é uma pessoa normal? Aham. Então, a partir do momento em que a pessoa percebe que isso sim é uma cultura da empresa, ela estará mais propensa a se engajar nessa cultura, a viver essa cultura, né? Mas precisa realmente vir da empresa todas as atitudes que levam para uma cultura de diversidade, né? Isso sim vai ajudar no engajamento. Legal. Eu vejo isso como um reflexo, né? Então, se você vê que a empresa que você está trabalhando é uma empresa que se importa com você, vamos dizer assim, além do trabalho, né? Então, se é uma empresa que se importa com o que você gosta, seja a pessoa que está se relacionando, seja gosto pessoal, se é uma empresa que valoriza a Sim, sua cor, se é uma empresa que valoriza a sua condição física, enfim, eu acho que isso já deixa você mais literalmente engajado. Então, você quer estar naquela empresa, você quer fazer o melhor, você quer dar o seu melhor no seu trabalho, porque sabe que você é valorizado e você é reconhecido dentro daquele ambiente de trabalho, né? exatamente. Isso pode ser visto já desde o momento em que o colaborador está entrando na empresa, né? Como que é essa relação, né? Como que as pessoas lidam com isso no seu dia a dia? Como que elas te recepcionam na empresa? Como que é o seu modelo de integração? Então, tudo isso é uma forma da gente parar para pensar, né? Que a diversidade é um trabalho bem maior do que a gente imagina. Por isso precisa ter uma estrutura, por isso precisa ter um plano para ser seguido anualmente. Não dá para parar. Uma vez que parou, falou, opa, a cultura mudou? Não é mais? Agora não precisa Aham, mais falar, brincar de que eu gosto da pretinha? E não sim. é assim, né? É uma coisa que é uma constância. Por isso precisa ser cultura. Porque a pessoa não precisa, não é que ela tem que aceitar, ela tem que entender que é necessário. É necessário viver com as diferenças, né? As diferenças estão em todo lugar. E que bom que nós somos diferentes. Se nós todos fôssemos iguais, seria tudo muito chato, não é verdade? Sim, com certeza. Ia ser insuportável. Sim. Falando agora sobre a questão dos treinamentos que eu mencionei no começo, como você vê os treinamentos corporativos que utilizam diversidade? E aí, nesse Que caso, utiliza pode ser, por exemplo, eu estou fazendo um curso e aí naquele curso é, não tem só aqueles bonequinhos brancos, de olho azul, loiros. E também a questão, como você já vem mencionando, utilizar a diversidade dentro do seu ambiente, né? Então, pessoas com diversidade nos cargos, enfim. exatamente. Eu acredito que o uso de imagens, independente do treinamento, do programa de treinamento, e digamos até assim, da comunicação da empresa, as imagens elas são utilizadas para facilitar a comunicação. Então, elas podem sim ser utilizadas a qualquer momento. No entanto, o uso de figuras, de imagens, elas precisam ter um pouco de cuidado de utilização, porque elas podem também atrapalhar o entendimento. Por exemplo, se você pega um material que tem uma caveira
você vai entender que aquele está te dando uma mensagem de que você deve tomar cuidado. Se estiver dentro de um líquido, por exemplo, de um rótulo, você vai ver que aquele produto pode ser perigoso se você ingerir. Então, esses símbolos, essa simbologia através de imagens, vão facilitar o seu entendimento daquela mensagem. O uso de avatares, de imagens de pessoas negras, por exemplo, ou com qualquer outra função relacionada à diversidade, vão auxiliar o seu entendimento. Porém, como nós já falamos, é preciso haver uma coerência do que a empresa está falando com aquela imagem. Eu posso utilizar, por exemplo, uma imagem de um negro, sim, no meu material, mas será que eu estou promovendo a diversidade se eu colocar esse negro, essa imagem do negro apenas como um cozinheiro, como um limpador, Porteiro. um porteiro, né? Por que eu não coloco essa imagem como um negro líder? Né? Então, até que ponto a empresa está dizendo que ela está cumprindo a diversidade, ela está fazendo de fato essa diversidade, né? Então, a diversidade não é só você ter um negro ali na sua organização, mas é você dar a oportunidade, é você valorizar, é você entender que ele também precisa de um desenvolvimento, né? Isso tudo é diversidade. Então, é preciso haver uma coerência daquilo que a empresa faz, de fato, e aquilo que ela está determinando em qualquer mensagem dela, em qualquer comunicação. Né? E aí eu preciso tomar cuidado, porque dependendo da forma como eu utilizo essa mensagem, essa imagem, eu posso até gerar uma polêmica dentro de uma empresa. Né? Poxa, não é bem assim que isso funciona aqui dentro. Né? O que adianta eu colocar uma imagem de um cadeirante se eu sei que eu não tenho uma estrutura para receber um cadeirante? Então, não condiz com a realidade. O que adianta eu colocar um PCD se quando eu vou fazer uma seleção, eu atendo a necessidade do líder de ter uma pessoa normal. Então, como é que a empresa está lidando com a diversidade para comunicar isso? A comunicação através de imagem não é como a missão, visão e valores, aquela que você tem estampada na parede, né? Faz de conta que a gente tem a missão de valor, visão e valores, faz de contas que a gente tem uma diversidade, e isso é fundamental para que os colaboradores sigam e sejam engajados nessa diversidade. Se não fizer coerência, você não vai ter uma diversidade de fato na tua empresa. Uhum. Entra naquele assunto que a gente falou, né? Não adianta nada você tá lá, ter a bandeira, ter todo um projeto, se você não cumpre, se você realmente não segue aquilo o mínimo possível. Óbvio que o ideal seria que a gente nem precisasse falar sobre esse tema, né? Que esse tema, na verdade, fosse algo fluido entre as empresas, mas com a necessidade de trazer essa pauta, também não adianta trazer uma pauta só por estar na moda, ou só porque a gente vê muito isso, né? Querendo ou não, felizmente, infelizmente, é uma pauta que vem crescendo muito sobre diversidade, sobre inclusão, enfim. Só que muitas empresas não têm a estrutura necessária, né? E como você vê a questão, por exemplo, não sei se você já comentou, mas a Grand Vision, ela tem um treinamento específico, assim, por exemplo, falando sobre essa parte de que vocês são super a favor da diversidade, sobre a questão dos refugiados, vocês têm alguma coisa específica, uma integração, enfim, como você vê essa questão de ter um treinamento, um curso, algo específico para esse tema? Porque muitas vezes a gente sabe que Desculpa, que muitas vezes a gente sabe que não é todo mundo e não são todas as pessoas que têm o entendimento, né? Que são todas as pessoas que são minimamente respeitam ou entendem essas questões. Então, às vezes, é preciso uma educação, no caso, nesse sentido, né? E aí a gente precisa parar e pensar, será que um treinamento vai promover, de fato, a pessoa vai ver um treinamento e vai falar, nossa, agora eu aceito a diversidade, que legal. Uhum. Até treinamento, a gente tem muitos treinamentos feitos EAD, né? Então, vamos colocar lá na plataforma de treinamento um curso falando sobre diversidade e toda a minha base de colaboradores, a partir de agora, está capacitada, sabe que a gente tem essa cultura e todo mundo vai seguir, todo mundo vai aceitar. Uhum. Isso são flores, né? Isso é fantástico mundo de Bob. Então, assim, os treinamentos, eles vão ajudar? Sim, eles vão ajudar, mas eles ajudam como ferramenta. Eles não fazem milagre, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Gente, treinamento, se possível, não faça.
né? Porque antes do treinamento, existe toda a cultura de um diálogo, de fazer com que a pessoa vivencie alguma situação, e aí, de fato, ela vai entender essa necessidade. Eu estava vendo numa revista, hoje, a revista Você S.A., por exemplo, a TIM. A TIM, ela tem um programa logo na sua integração, que é um treinamento que fala sobre a diversidade. Mas você consegue perceber nas lojas da TIM, por exemplo, quando a gente fala de homossexualidade, você consegue ver esse público lá. Você consegue perceber esse público também na liderança. Em qualquer departamento da TIM, tem esse público. Então, faz sentido aquele treinamento com aquela realidade. Lojas enfeitadas, em homenagem, por exemplo, ao dia do LGBTI. Então, faz sentido. Se fizer sentido, sim, o treinamento ele vai te ajudar facilitando. Se não, é preciso implantar essa cultura. E talvez o treinamento não seja o melhor formato, um simples treinamento. Ele pode ser usado como uma ferramenta, por exemplo, de uma roda de conversa, né? Dizem que o diálogo move o mundo. E é através do diálogo que a gente vai entender esse mundo, entender essas diferenças, através da nossa percepção e da nossa troca de ideias, é muito melhor com que a pessoa coloque também a sua opinião, a sua percepção em relação àquele assunto. E talvez isso valha muito mais do que um simples treinamento na plataforma da empresa. Eu acho que esse ponto que você tocou foi crucial. Então, na verdade, entender que o treinamento, óbvio que ele vai ser uma baita ferramenta, principalmente quando a gente está falando de uma empresa que já tem algo estruturado, como, por exemplo, Sim. vocês já têm toda uma semana, então, putz, como é legal, tipo, você chegar lá na semana da universidade, você tem um treinamento, você tem um curso específico para isso, acho que isso daí agrega muito valor e muito conhecimento quando você já tem algo bem estruturado. Só que quando você não tem, meio que cai naquela questão de, putz, eu não tenho, então eu vou colocar isso aqui como um tapa-buraco. E acho que não tem que ser nesse quesito de tapa-buraco. Tem que ser algo que realmente vai sanar aquele problema ou aquela situação que você tem. E não ser apenas um treinamento por ter. Acho que talvez ter uma estrutura melhor. Tipo, putz, vamos realmente fazer um programa e colocar uma trilha de treinamentos, ou fazer um programa e colocar um curso muito mais aprofundado sobre o tema. Eu acho que isso daí realmente é algo que não adianta ser algo solto, né? Como você disse, tem que ser algo bem amarrado e bem estruturado para não ficar sendo algo tipo, não tem nada para fazer, então vamos colocar esse treinamento. Que eu acho que isso daí é algo que passa longe totalmente da questão. Passa. Né? Passa longe totalmente não só da diversidade, mas como da cultura do aprendizado de forma geral. A cultura de aprendizado, ela não é de mão única. Então, uma forma de você fazer um treinamento, e muitas vezes um treinamento online, não significa que existiu o aprendizado. E o retorno disso? Quanto que a pessoa absorveu daquela informação? Quanto que ela entendeu e que ela aceitou daquelas informações, daquela capacitação que você está tentando passar para ela? Então, a cultura do diálogo vai valer muito mais do que o treinamento. O treinamento é muito importante. É muito importante a gente ter um treinamento para reforçar toda uma cultura, como você falou. Exato. Bom, a sexta pergunta que eu ia trazer para você já respondeu, então vou só dar uma passada por cima para a gente comentar um pouco, que é o treinamento ser uma ferramenta para capacitar os seus colaboradores, principalmente nesse caso. Então, acho que você comentou muito bem sobre isso, principalmente quando a gente fala que cultura de aprendizagem não é só a gente colocar algo lá e aí a pessoa ficar, realmente não adquirir esse conhecimento, né? Principalmente nesse assunto que é tão delicado e que, na minha visão, requer muito mais ações, né? Exatamente. E treinamento não é um remedinho que você toma, né? Abre a boca e coloca para dentro e você é obrigado a engolir, né? E quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando de implantar uma cultura, muito mais do que você ter um treinamento lá, uma grade de treinamento para que uma pessoa faça, você precisa ter, sim, um programa estruturado, ações diversas que incluam treinamentos também e que possam ser discutidos pelas pessoas dentro da empresa, né? Isso é importante. Sim, com certeza. A sétima pergunta, na verdade, é uma dica.
Você tem alguma dica para quem busca trabalhar com esse tema de diversidade? Acho que você tem muito know-how sobre o assunto, então, se você tem alguma dica, alguma coisa que você queira falar. Olha, tem muita coisa. A gente tem muito material por aí, né, na internet. Tem muitas coisas que podem ser constadas e estudadas. Agora, na prática, algo que eu percebi que ajudou bastante esses programas de diversidade dentro da Grand Vision foi o censo. Então, o censo, quem é Inacis Público, né? Nós temos gays, nós temos negros dentro da empresa, quantos são mulheres, quantos têm filhos, em relação à religião, quantos são católicos, quantos têm outro tipo de etnia. Então, assim, nós precisamos conhecer o nosso público de comportamento da empresa, né? Empresarial, para que a gente possa estruturar esses programas de diversidade, não só os programas de diversidade, mas qualquer outro programa. Então, o censo ajuda muito, né? Então, essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Outra coisa, para os RHs, eles precisam estar preparados também para acolher esses profissionais que chegam, né, nesse momento de diversidade. Então, não basta contratar o profissional e cortar o cordão. Depois o treinamento de integração. Como tem sido esse dia a dia desse profissional? Como tem sido a relação dele com as equipes, com o líder, né, com o gestor principalmente? Será que esse gestor ele está acompanhando o desenvolvimento, o desempenho dessa pessoa? Será que ele está desenvolvendo essa pessoa ou não? No primeiro momento em que ele achar que não dá certo, ele vai falar, olha, me manda uma pessoa normal porque essa pessoa aí não deu certo. Não é qualificada. Né? Não é qualificada, exatamente. Então, assim, o RH precisa questionar mais para esse líder, né? E ele precisa ajudar esse líder também a como lidar com tudo isso, com toda essa diversidade, com todas essas mudanças que nós estamos agora. Então, o RH ele tem que ser muito mais estratégico, muito mais participativo na cultura da diversidade e na cultura como um todo. Acho que o RH está se reestruturando hoje, né? Participando mais ativamente da vida dos profissionais. E isso vai facilitar muito para que qualquer cultura seja, de fato, vivida dentro das organizações. Tá? Eu acho que isso que você falou realmente é algo que falta, né? Então, acho que a gente sente falta nisso em muitas empresas, e não só empresas grandes, mas empresas médias e pequenas. Acho que a gente precisa entender que diversidade não é um assunto só para Google ou só para Facebook, enfim, não só para empresas de renome, vamos dizer assim. Acho que toda empresa tinha que ter foi o que eu falei, no mundo ideal, tinha que ter um projeto de diversidade, né, nem que seja algo pequeno, mas que realmente fosse algo acolhedor e que realmente fizesse diferença dentro da empresa. Acho que, falando um pouco sobre a Soul, nós somos uma empresa pequena, mas nós temos muitos anos de mercado, enfim. E a gente tem isso de, temos mulheres, temos, no meu caso, tipo, eu sou LGBT, então a gente tem um quadro muito diverso e a gente sabe que os nossos líderes eles estão preparados para lidar com esse tema, principalmente quando a gente fala de que os nossos treinamentos, eles veem a diversidade como algo fundamental na questão da capacitação, né? Questão de Libras, enfim, então acho que isso é muito legal, muito interessante. Uma coisa que eu falei antes, mas que eu vou repetir de novo. Eu abri aqui para perguntas. Quem tiver alguma pergunta para Elisete, só comenta aqui embaixo. Eu vi que a Giovana fez uma pergunta, eu vou ler aqui. Você já sofreu algum impedimento por parte de algum gerente ou de algum cargo de liderança em relação ao projeto de diversidade? Tipo, não sei se já aconteceu alguma coisa de, putz, você foi lá com um projeto e aí algum gerente não gostou, achou que não era tão interessante, enfim, não sei se já aconteceu de alguma questão dessa, principalmente em cargos. Eu foquei aqui ela focou aqui na questão de cargos de gerência, mas tipo cargos de liderança, assim, vamos dizer. Eu diria, Giovana, que você sempre vai ter um impedimento, né? Sempre vai existir um líder que fala para você, tente te convencer que naquela vaga ele não pode ter uma pessoa com uma deficiência, ou ele precisa ter uma outra pessoa atendendo aquele público ali. E o RH ele precisa ter muito claro essa cultura e ter muito claro o projeto e por que nós temos, né? Eu não vou colocar uma pessoa com deficiência, por exemplo, em qualquer vaga, para trabalhar dentro de
lugar que ele vai se machucar. Então, se você está colocando essa pessoa ali, é porque você realmente tem certeza de que faz parte do projeto e da necessidade da empresa. É, sempre é encontrado, a gente sempre tem esses desafios, mas a gente precisa ter perseverança, né? Perseverança e coerência também dentro de recursos humanos para fazer acontecer. Senão, nada roda, tá? Nada acontece. Entendi. Legal. Vou ver se mais alguém tem alguma pergunta aqui. Mas eu tenho uma pergunta, na verdade, agora falando sobre você mesmo, em específico. Você já sofreu algum tipo de, putz, eu tô querendo muito esse projeto, não só de diversidade, mas eu tô realmente encabeçando um projeto, tô querendo muito, mas você já sofreu alguma questão de, putz, alguém olhou pra você e falou que não, ou óbvio que se for muito assim, você não precisa comentar, mas se você já sentiu algum tipo de opressão, vamos dizer assim, por ser você ou por algum tipo de levantamento que você queria trazer? Nesses momentos agora da minha carreira, não. Acho que eu já estou num momento de maturidade que eu já consigo lidar muito bem com isso, né? Mas no início da carreira, geralmente, eu encontrei, sim, muitas coisas, muitos impeditivos. E isso é uma coisa que deixa um trauma, né, na pessoa, no negro principalmente, né, de você buscar emprego, por exemplo, e a pessoa te medir, olhar e ver que você é negro e você não é apta para aquela função, por exemplo, né. Isso tem melhorado bastante, né, em relação ao meu desenvolvimento pessoal e profissional. Mas é fato que isso existe, né. Felizmente, eu estou numa empresa em que esse tipo de dificuldade não existe, né? Realmente, de fato, a Gran Vision, ela não tem essa discriminação por classe, por cor, por nada. Realmente é olhado o que o profissional vem trazer e agregar, né? Então, nesse momento, eu não tenho, felizmente, eu tenho, acho que, portas abertas, né? Através até do nosso CEO mesmo, a confiança é muito grande na Gran Vision em relação aos profissionais, para que a gente possa executar os nossos projetos aí, que são tão importantes para a cultura da empresa. Sensacional. Eu acho que realmente, como você falou, negros e principalmente essas pessoas que estão no meio da diversidade, a gente tem uma tendência maior a levar um não e uma tendência maior a gerar alguma coisa na gente. Então, acho que as empresas que abraçam e as empresas que dão as oportunidades são realmente as empresas que veem potencial nas pessoas, né? E Sim. são aquelas que confiam no profissional, independente de cor, orientação sexual, qualquer coisa. Então, isso é E são maravilhoso. aquelas que também vão ter aí uma visibilidade em relação ao público, né? Hoje o cliente, ele busca muito mais isso, né? Ele busca essa identificação com empresas que são reais, que são empresas que de fato se preocupam com o meio ambiente, que de fato se preocupam com a diversidade, que de fato se preocupam com os animais. Então, assim, existem várias causas para serem seguidas, né? E a gente precisa olhar para tudo isso e saber que estão nos observando, né? Existe uma música do Charlie Brown Jr. que fala: quem é de verdade sabe quem é de mentira. Uhum. Então, não tente parecer ser verdade uma coisa que não é, porque tem um mundo inteiro olhando para você. Isso, porque isso também gera aquela questão negativa, né? Então, do mesmo jeito que as empresas que se posicionam abertamente a favor dessas questões, normalmente são empresas que são bem avaliadas pelo público, enfim, também tem aquelas pessoas que a gente sabe que têm atitudes, muitas vezes, ou LGBTfóbicas, ou racistas, ou de discriminação contra pessoas PCDs, e essas empresas são, com razão, né, são atacadas ou são deixadas de lado pelo público, porque é isso, acho que a gente não vê mais só a questão de, é aquela empresa grande ou aquela marca importante. Eu acho que a gente vê também o quanto que isso afeta no nosso cotidiano e nos nossos próprios valores, né? Exatamente. E aí o importante é ter a consciência de que vale a pena. Apesar de todas as dificuldades, vale a pena, né? Isso é revertido para a empresa, com certeza, tanto na marca, como também em lucratividade, porque a gente está atraindo todo aquele público que nós estamos atraindo também para fazer parte do nosso time. Exato. Bom, eu vou deixar aqui um tempinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Elisete, eu vou deixar aqui aberto. Ou só mandar uma mensagem para ela, enfim.
Mas acho que desde já, muito obrigada, Elisete, por esse papo. Desculpa aí a questão da internet que deu uma caída, mas muito Ah, obrigada por esse papo. Eu acho que para quem está assistindo, agregou demais, não só na questão dos treinamentos, né, que é o que a gente gosta bastante de falar aqui na Soul, que acho que tudo que for bem estruturado, um treinamento, ele pode dar resultados assim excelente. inimagináveis Uhum. inimagináveis porque traz um engajamento excepcional, mas também essa questão de diversidade que a gente está trabalhando aí esse mês nesse tema, então é um tema realmente muito relevante, muito atual e que a gente não pode deixar cair no esquecimento, a gente não pode deixar de falar só uma vez por ano, acho que a gente tem que sempre estar comentando e conversando sobre isso, principalmente dentro das empresas, quando você trabalha com treinamento, desenvolvimento, RH e afins. E aí eu quero parabenizar também a Sou pela iniciativa, né? É muito importante que a gente leve para a sociedade essa discussão, né? Como você falou, infelizmente a gente precisa discutir. Seria muito bom se todos nós aceitássemos as diferenças, né? Mas a gente precisa discutir. Então vamos discutir. Parabenizo aí vocês. E é muito bom saber que nós temos empresas que estão engajadas nesse movimento e que podem nos dar todo o suporte que a gente precisa para implantar a nossa cultura da diversidade. Com certeza. Bom, então tá. Acho que a galera deixou as dúvidas meio em off, mas o Instagram da Elisete tá no nosso feed. Quem quiser mandar uma mensagem para ela, quem quiser mandar uma mensagem pra gente aqui da Soul, também estamos super abertos. Agradecemos todo mundo que esteve presente nessa live. A gente vai salvar ela, também vamos disponibilizar depois aqui no IGTV, no YouTube, para todo mundo que quiser ver depois. E é isso. Muito obrigada, Elisete. Obrigada a todo mundo que Obrigada. assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Um beijão para minha time que está aqui presenciando também, assistindo a nossa live. Home office é isso, gente. É filho participando, é cachorro te mordendo embaixo da mesa. É isso aí. Obrigada. Internet caindo, é tudo. Obrigada, viu? Tchau, Um tchau, beijo. gente. Valeu. Tchau, tchau.